Oi pessoal, tudo bem? Chegamos no livro de 1 Tessalonicenses. É um livro, assim, nome bem diferente, mas basta a gente lembrar que a gente já estudou isso. Quando Paulo chega na cidade de Filipos, ele escreve aos Filipenses. Quando Paulo chega na cidade de Colossos, ele escreve a carta aos Colossenses. E quem nasce em Iguaba é iguabense. Mas Paulo não escreveu uma carta especial para os iguabenses, não. Então, quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, ele escreve para os Tessalonicenses. Então, nós temos duas cartas ao Tessalonicenses. Nós vamos estudar hoje a primeira carta aos Tessalonicenses. Mas para a gente entender por que Paulo ficou tão amigo desse pessoal dos Tessalonicenses, a gente tem que lembrar uma coisa que a gente já estudou lá atrás, que é a seguinte. Vocês lembram, e eu tenho certeza que vocês sabem disso, vocês lembram que a gente até já estudou isso aqui, que por volta da meia-noite, uma vez, Paulo e Silas estavam presos na prisão, porque eles estavam em outra cidade, estavam na cidade de Filipos, e aí tinha uma sacerdotisa, uma profetisa, que ela conseguia, uma adivinhadora, que ela conseguia ler o futuro. E Paulo e Silas cansam daquela mulher resmungando com eles e expulsam o demônio que tinha dentro daquela mulher. Só que aquela adivinhadora, ela dava dinheiro para os donos dela e eles ficam incomodados com aquilo. Então, eles conseguem botar Paulo e Silas dentro da prisão. Nesse episódio que a gente está falando, está lá em Atos 16, 15, 16 por ali, Paulo e Silas estão dentro da prisão. E o que acontece com eles? Eles estão orando e louvando a Deus quase meia-noite. Tem um carcereiro tomando conta deles, mas o carcereiro estava dormindo, estava cansado, estava de noite. Tadinho do carcereiro, né? E aí, o que acontece nesse momento? Um terremoto acontece e quebra tudo que estava, todo mundo que estava preso dentro da prisão fica solto, inclusive Paulo e Silas. O carcereiro acorda e entra em desespero, porque ele pensa que se todos os prisioneiros são todos soltos, eles fugiram. Se eles fugiram, o carcereiro é que vai ser preso. E aí o que acontece? Ele pega uma espada para tirar a própria vida. Mas Paulo e Silas falam: para, nós estamos aqui. Nós e os demais prisioneiros estamos aqui. E aí o carcereiro fica mais calmo, consegue respirar, porque ele estava assim, nervoso, ansioso para não ser preso. O carcereiro então resolve levar Paulo e Silas para a casa dele, do carcereiro, e eles vão para lá. E Paulo e Silas falam para toda a família do carcereiro do plano bíblico. Aquelas pessoas todas, elas se convertem, elas acreditam e confiam, passam a confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí tem salvação naquela casa. A família toda do carcereiro se converte. E quando eles se convertem, eles vão cuidar de Paulo e Silas, que estavam todos machucados. E eu falei isso tudo, lembrei isso tudo para a gente dizer que no dia seguinte, quando Paulo e Silas saíram da casa do carcereiro, eles foram para uma cidade chamada Tessalônica. Muito bem, você acertou. Eles saíram andando daquela cidade de Filipos e foram para Tessalônica. Quando chegaram em Tessalônica, eles pregaram a mesma mensagem que tinham pregado lá em Filipos. Qual é a mensagem? O evangelho puro. Falava das profecias divinas, falava do plano final de Deus para o mundo, falava que as pessoas só podiam ter acesso a Deus Pai através de Jesus, que Jesus tinha vindo, tinha morrido, tinha ressuscitado e que através da morte de Jesus na cruz nós podemos ter acesso a Deus Pai. Vocês lembram que a gente na última aula a gente falou do teatro de mãos, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e precisamos nos reconciliar com Ele, porque Adão fez uma besteira lá atrás? Então, o próprio Deus criou um plano para isso. Criou o plano J. O plano J é o plano de Jesus, né? J é de Jesus. De mandar seu único filho para a terra, para cá para a terra, para que todos aqueles que creem, acreditarem em Jesus como seu único Salvador, tenham acesso a Deus Pai. É isso. Essa foi exatamente essa história que Paulo falou lá para os Tessalonicenses. E aí, Paulo, quando escreveu essa primeira carta aos Tessalonicenses, é uma carta pequena, são só 5 capítulos, 5, pequenininha. Mas em todo o final de capítulo,
Paulo destaca uma coisa que é muito importante para o cristão. Paulo sempre fala numa palavra chamada esperança. Esperança. Paulo fala muito nisso. E a nossa esperança não está na gente, não está no papai, não está na mamãe, não está no pastor. A nossa esperança tem que estar em Deus. Porque o nosso Deus, como o tio Paulo também fala, é o Deus da esperança. É isso aí. Tem um outro livro lá em Romanos, Paulo fala, nosso Deus é o Deus da esperança. E o que é que nós esperamos? Nós esperamos que um dia isso tudo vai acabar, essa vida toda vai acabar aqui na Terra. E aí nós vamos ser julgados. Se nós acreditarmos em Deus como nosso único Salvador, a gente não vai ser considerado culpado, não. A gente vai ser considerado justificado, porque Deus vai mostrar a mãozinha dele e vai falar, eu paguei o preço por vocês. E aí vocês podem ter acesso a Deus Pai e morar nos céus. É isso aí. Pensa comigo, Deus criou o mundo, não criou? Criou, a gente sabe, todo mundo conhece essa história lá de Gênesis, que Deus criou o mundo. Mas depois que Adão pecou, todo o resto da humanidade veio tudo bagunçado. O homem fica cometendo pecado. O homem, a gente lembra os 10 mandamentos, mas eu vou falar, o homem rouba, o homem mata, o homem conta mentira, o homem desonra pai e mãe, o homem inveja a coisa do outro. São vários pecados que todos os homens cometem todos os dias. Eu, você, todo mundo. A gente acredita em Jesus, a gente confia em Jesus, a gente crê em Jesus, mas a gente continua cometendo pecado. Não adianta, a gente é falho, completamente falho. E isso causa separação de Deus. Deus está aqui e a gente vai só se separando. Além de toda a humanidade, está tudo bagunçado, até os animais ficaram bagunçados depois do pecado de Adão. Porque lá no início, os animais não viviam brigando, não viviam se comendo um ao outro. A Bíblia conta que vai chegar um dia que os animais vão andar todos juntos. Todo mundo junto. Não vai ter assim, o leão comendo o cordeiro, não vai ter nada disso. O leão e o cordeiro vão deitar tranquilos, juntinhos, na mesma relva. Então, é preciso que haja reconciliação para que tudo isso volte ao normal. E aí, eu me perdi. Me achei. Para que houvesse a reconciliação entre Deus e o homem, foi preciso que Jesus viesse a primeira vez aqui na Terra. Você lembra como os homens queriam curas, milagres, coisas espetaculares de Jesus? Sim, todo mundo queria ter seu corpo restaurado, quem era doente, a mulher do fluxo de sangue, quem era leproso. Todo mundo queria ficar bom, queria ficar legal, normal. Isso tudo um dia vai acontecer, mas quando tiver a segunda vinda de Jesus, a gente vai ficar bom não só aqui, mas para sempre. Vai ter a vida eterna com Deus. É muita informação, é muita coisa diferente, mas é assim que vai ser. Mas aí, quando Jesus veio pela primeira vez aqui na Terra, os homens pregaram Jesus na cruz. Os homens não entenderam nada. Mas isso foi necessário para que Jesus pagasse o preço pelo meu e pelo seu pecado. Todos aqueles que passarem a acreditar, crerem em Jesus como seu único Salvador, vão poder ter acesso a Deus Pai. Mas a Bíblia vai além e fala que Jesus vai voltar uma segunda vez aqui na Terra. Jesus vai voltar a segunda vez para preparar o retorno de Jesus, o retorno de Deus. O próprio Deus vai vir morar um dia aqui na Terra. E aí vai restabelecer toda a ordem. Não vai haver mais briga entre os homens. Não vai haver mais briga entre os animais. O reino de Deus vem para a Terra. É complicado, é diferente isso, mas o reino de Deus vai descer para cá. E tudo vai virar uma coisa só chamada Nova Jerusalém. Mas não era isso nem que eu queria falar, não. Imagina só, Deus criou todo mundo. E aí ele vê essa bagunça, esse Sodoma e Gomorra, o mundo cheio de pecado, tudo errado do que ele tinha feito. O que acontece com quem? Quando você arruma, quando a gente arruma nossas coisas e vê que está tudo uma bagunça, você não se irrita? Se irrita. Eu me irrito. Aí, o que vai acontecer? Quando uma hora o mundo vai estar tão bagunçado, mas tão bagunçado, que vai ter a ira divina sobre o mundo. Deus vai chegar e vai acabar com todo mundo. Vai chegar com tanta raiva que ele vai querer acabar com todo mundo.
Ele só não vai poder acabar com aquelas pessoas que Jesus Cristo pagou o preço na cruz. Aquelas que acreditaram em Jesus como seu único suficiente Salvador. O resto, pessoal, ó, vai todo mundo embora. Então a nossa esperança está em Jesus. Porque Deus foi tão misericordioso, que ele já sabia que um dia ele ia ter essa raiva tão grande, essa ira divina, que ele mandou Jesus na frente para pagar o preço por todo mundo e para a gente poder ter acesso a Deus Pai. E essa é exatamente a segunda vinda de Jesus, para preparar o caminho, é a esperança que a gente tem, porque a gente sabe que Jesus já veio uma vez e vai vir a segunda vez. Era sobre isso tudo que Paulo e Silas estavam falando e falaram para o pessoal lá de Tessalônicas. Essa era a esperança que eles estavam dividindo com esse pessoal todo. E aí, para finalizar, eu sei que a gente está vivendo um tempo de pandemia. Eu não sei aí na sua cidade, aí em Guaba, eu não sei se em Cabo Frio, em São Pedro, se as pessoas já estão tomando vacina contra o coronavírus. Mas a vacina contra o coronavírus só protege o corona aqui na Terra, né? E aí, a esperança que eu tenho para você, para o Brasil, para o mundo, é essa, que as pessoas tomem essa vacina aqui. Essa vacina aqui contém o sangue de Jesus. E essa vacina possibilita que a gente tenha a cura eterna para poder ter acesso a Deus Pai. Porque através do sangue de Jesus morto lá na cruz, a gente consegue ter acesso a Deus, como eu já falei. Essa é a vacina que eu queria que todo mundo tomasse contra qualquer mal, porque aí você tem acesso a Deus, né? É uma vacina que pode curar eternamente. Essa vacina nos reconcilia com Deus Pai. Essa vacina contendo o sangue de Jesus transforma a gente e contém a esperança de Jesus dentro da gente. Jesus passa a morar dentro de cada um de nós. Essa era a mensagem que tio Paulo e Silas contaram na primeira carta aos Tessalonicenses. Tchau, pessoal!